qual é a mensagem, qual é o caminho para mim se tornar um santo? Porque a Bíblia está dizendo aqui: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Amém. Se eu fizer uma pergunta para todos, você quer estar na primeira ressurreição ou na segunda? A pessoa vai dizer assim: eu quero estar na primeira. Mas a Bíblia diz que para você estar na primeira, você tem que ser santo. Sem santidade não está na primeira ressurreição. Por isso que a igreja tem que ser uma igreja santa. Glória a Deus. E a igreja que avivada, que glorifica, que exalta o nome do Senhor, ela é uma igreja santa. Amém. Aleluia. Por isso que nós temos que ser santos, irmão. Jesus. Não temos que temer nada, não. Lembra que nós estudamos hoje de manhã? Não temos que temer, nós temos que louvar o nosso Deus, porque o nosso Deus está conosco. Ele está aqui. E Ele quer ver o teu louvor. Ele quer ver a tua glorificação. Ele quer ver a tua Deus, aleluia, Senhor. Senhor. Seu nome. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Glória, santo, santo. Mas quem disse para nós ser santo, irmão? Aleluia. Quem foi que falou para nós ser santo? Nós vimos um versículo que está escrito lá em Levítico capítulo 11 e o versículo de número 44 diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou quem? O Senhor vosso Deus. Ele diz o quê? Portanto vos consagrareis e sereis santo. Amém. Aleluia. Assim seja. Quem mandou nós ser santo, irmão? Não é o pastor. Não é o pastor. É a palavra que diz que nós temos que ser santo. Amém. Porque se nós quebrar esse mandamento, nós não vamos estar na primeira ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos caminhando para o reino de Cristo. Amém? Amém. Amém. Mas para nós estar no reino de Cristo, nós temos que entrar lá como santos. Aleluia. Glória a Deus. Porque se não for santo, nós não vamos chegar lá. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, Deus disse Santo, assim, ó, santo, eu santo, sou o Jesus, Senhor. santo, Ele é o que é Senhor. nosso. Glória a Deus. Como é que nós chamamos ele? Senhor. Senhor. Louvado é o teu nome. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ele é o nosso Deus? Ele é o nosso Amém. Senhor? Amém. Glória a Então Deus. ele disse para nós ser Santo. santo, irmão. Porque ele é, ele recebe louvor de quem não é santo? Não. Não recebe, irmão. Ele só recebe quem é santo. Isso corre um risco, é um risco que as pessoas estão correndo, irmão, dizer assim, não, de qualquer jeito, nós servimos a Deus. Não é assim, não. É segundo a sua palavra. Amém. Aleluia. Segundo a sua palavra. Então ele diz, olha, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos consagrarei e sereis santo, porque eu sou santo. Amém. Então o Senhor é santo. Amém? Amém. Amém. Mais um versículo aqui para nós entendermos. Levítico capítulo de número 20, o versículo de número 26. Está escrito assim: ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Nós somos de quem, irmão? Se o Senhor, Ele é o meu Senhor, se o Senhor, Ele é o meu Deus, eu tenho que fazer o quê para seguir os seus passos? Andar nos seus caminhos, na sua regra, no seu ditame. Nós temos que seguir, irmão, porque senão nós estamos perdidos. Se Ele está dizendo para mim ser santo, eu tenho que ser santo. Se Ele dissesse para mim ser imundo, eu o quê? Imundo. Mas Ele disse que eu tenho que ser santo. Agora Ele pegou, separou do meio dos povos e trouxe para a sua maravilhosa luz, que a igreja colocou nós aqui dentro, e agora nós temos que ser santo. Santo, irmão. E aí, nós lemos um versículo que é o versículo mais importante para quem precisa de salvação e que está em busca de salvação. Olha, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem mandou nós ser santo? Deus. Por que nós temos que ser santos? Porque nós, sendo santos, nós estamos na primeira ressurreição. Se nós não formos santos, nós não estamos na primeira ressurreição. E infelizmente, nós estamos perdidos.
E agora, irmão, como que eu me torno um santo? É ouvindo a mensagem De Deus. de Deus. Mas existe versículo ou existe mandamento que me faz eu ser santo? Dentro da palavra de Deus? Sim, irmão. Sim. Sim, temos. Mas muitas vezes é exatamente os mandamentos de Deus que vai levar nós numa destruição, porque nós não obedecemos. Deus criou uma regra. Ele criou uma regra. De maneira alguma, ninguém pode anular os 10 mandamentos de Deus. Ninguém. Porque se você for analisar hoje, a justiça, ela prende uma pessoa quando mata outro, sim ou não? Por que ela prende? Porque a pessoa ele cometeu o quê? Um delito? Sim ou não? Aí está lá, não matarás. Mas a Bíblia está escrito não matarás? A Bíblia está dizendo não roubarás? A Bíblia está dizendo não cobiçarás? A Bíblia está escrita assim? Mas a Bíblia também está dizendo assim, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração? A Bíblia está dizendo assim, não fala o nome do Senhor teu Deus em vão? Está dizendo isso? Tá, irmão? Sim. Mas a Bíblia também está dizendo não matarás. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, ela está escrito assim? Tá. Porque mandamento com promessa. Amém. Então veja bem, a Bíblia diz, não faça para ti imagem de escultura, não fala assim? Fala. Por que fala? Porque é um mandamento. Mas a Bíblia também diz, lembra-te do dia do sábado. E é exatamente esse dia de sábado que faz você santo para mim estar na primeira ressurreição. Amém. E é exatamente o dia de sábado que as pessoas rejeitam e não aceitam ele. Vocês vão ver. Essa mensagem, eu estava dormindo e aquilo foi batendo na minha mente, e eu estava dormindo e aquilo foi batendo na minha mente fala sobre o sábado, fala sobre o sábado, aí eu me acordei. Mas por que eu tenho que falar sobre o sábado? Porque o sábado, irmão, é o único mandamento que me faz eu ser santo. Porque é o único dia que Deus santifica. Você já pensou na negócio desse? Por isso que ele diz, lembra-te. Lembra-te. Então, para nós estar na primeira ressurreição, nós temos que guardar exatamente o mandamento do Senhor. Amém? Amém. Vamos ver isso em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você viu, irmão? Que quem guarda os mandamentos de Deus, ele é o quê? Santo. Por isso nós temos que guardar, porque se nós não guardarmos, cadê a santidade? E a santidade vem através da nossa obediência. Ninguém pode anular aquilo que está escrito. O que está escrito é para o nosso ensino. E nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, Jesus disse assim, eu não vim julgar, mas tem quem julgue as palavras que eu prego. Essa há de julgar no último dia. Amém. Quem vai julgar nós? A palavra. Agora veja bem, Jesus disse assim, Jesus falou em Marcos 2, 27. O sábado foi feito por causa do homem. A primeira parte do versículo. O sábado foi feito por causa do homem. Agora a Bíblia diz que Jesus era guardador do sábado. Vamos falar do sábado, que é ele era o guardador. Agora, se o meu rei, ele guardou, e eu sou súdito do seu reino, ou eu sou um príncipe, ou eu sou escolhido por ele para ser rei e sacerdote, o que eu tenho que fazer? Guardar. Sabe por quê? Porque ele é meu amigo. Ele não é meu inimigo. Eu não tenho ele como inimigo. Eu tenho ele como amigo. Jesus disse assim, vós sereis meu amigo quando fizerem tudo que eu vos ensino. Está aqui a palavra ensinando.
Então, esse é o Evangelho de Cristo. Ele fez tudo por nós. Ah, mas o sábado do Senhor, não, o meu sábado é Jesus. Não, Jesus guardou. Jesus guardou. Eu creio que pode cair 9. Eu posso até estar errado. Eu creio que 9 mandamentos vai cair dentro do reino de Jesus, mas um deles não vai cair, porque a Bíblia ensina que o 4º mandamento ele vai estar em vigor. Sabe por quê? Porque ele não é diretamente um mandamento, ele é um memorial de Deus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas no 6º dia e no 7º dia, ele separou esse dia para ele. Esse dia é dele, esse dia não é meu. Ele diz que ele disse: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Amém. Irmão, nós temos que entender as coisas. O sábado não é meu, ele é de Deus. É a única coisa que ele está pedindo para nós. É isso. É obediência. Amém. E a Bíblia diz que o seu filho Jesus foi obediente em toda a lei. E foi obediente até morte e morte de cruz. Quando ele morreu e ressuscitou na obediência com Deus, ele recebeu um nome. Ele foi exaltado. E está escrito que sobre ele todo o joelho vai se dobrar. Amém. Então a palavra de Deus ela é pura e verdadeira, né? Então aqui está escrito, aqui está a perseverança dos santos. Glória a Deus. Quem é santo, irmãos? Tem algum santo aqui? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. A igreja é santa, a igreja tem que ser santa. A igreja é santa? A igreja é santa? Já está na primeira ressurreição? Glorifique a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Porque é só santo, irmão, que está lá. Quando alguém fala para você, você quer ser santo, você fala: amém, eu sou santo. Não quero ser, eu sou. Porque se eu não for santo, eu não vou estar na primeira ressurreição, irmão. Temos que ter essa confiança no nosso Deus. Porque Ele está nos ensinando, nós temos que ser santos. E aqui está a perseverança dos santos. Olha, qual é a perseverança do santo? Guardar os mandamentos. Qual é a perseverança do santo? Crer no sacrifício de Cristo. Você vê? O mandamento e o sacrifício do Senhor Jesus. Sem isso, irmão, nós nunca vamos ver a luz. Isso está escrito em Isaías. Isaías diz, deixa eu pegar aqui Isaías 8, verso 20, só para nós ler, para nós entender um pouco. A palavra de Deus diz assim, 8:20 diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei e o testemunho, se eles não falassem segundo está escrito aí, desta maneira, jamais verão a alva. E quem é a alva, irmão? Senhor Jesus. Você está esperando quem? A alma. Você está esperando quem ele te escolher? Glória a Deus. Não é o pastor Raimundo, não. É Jesus. Pense nisso. Esteja atento. Não deixe ser. Olha, o camarada tirar a tua fé. Não deixe. Fique firme diante de Deus. Porque Deus tem promessa para você. Amém. Deus tem promessa para você. E eu vou falar para você uma coisa muito importante. A Bíblia diz que Abraão, ele guardou todos os mandamentos de Deus. Amém. Amém? E quando ele guardou os mandamentos de Deus, nós vimos o nosso irmão Tiago dando o testemunho dele, que por Abraão ser um homem obediente à palavra de Deus, ele recebeu um título. Qual o título que ele recebeu? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Aí eu pergunto: existe algum homem na face da terra que seja amigo de Deus? Tem esse título? Não, somente Abraão. Aí eu pergunto: mas Abraão foi salvo? Porque ele guardava o mandamento. O que vocês acham disso?
Será que Moisés e Abraão foi salvo? Os homens dizem que não, porque a lei é de Moisés, já se acabou. Mas o apóstolo Tiago está no Novo Testamento, irmão, e ele está dizendo que Abraão guardou os mandamentos e ele foi chamado amigo de Deus. Amém. Mas a palavra de Deus também diz que a fé, que a salvação é pela graça. Ó, porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Abraão é o que para nós? Pai da fé. O pai da fé, irmão. Aí eu pergunto, Abraão foi salvo? Sim. Se ele foi o meu pai na fé, ele é o que para nós, Abraão? O nosso pai Na fé. na fé. É o exemplo para nós. Ele obedeceu, irmão. Será que tinha homem mais próximo do que Abraão de Deus? Será que tem um homem mais próximo do que o discípulo, os apóstolos? Não, irmão. Então eles deixaram o legado para nós aqui escrito. E temos que obedecer, andar na presença de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso serve de sinal. Olha, isso vai servir de sinal. E vamos ver novamente aqui, Êxodo capítulo de número 31 e o versículo de número 13, que diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardarei o meu sábado, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saiba que eu sou o Senhor que vos santifica. Amém. Quem é que santifica, irmão? Deus. É o homem ou é Deus? É Deus. Deus, irmão. É Deus. Glória a Deus. Então, meu querido, nós temos que obedecer esse dia. Esse dia é de Deus. Eu sempre falo para as pessoas, irmãos, o sábado não pertence para mim, não é meu dia. Deus me deu 6 dias. E nesses 6 dias eu posso fazer o que eu bem quero, o que Ele já me deu. Mas o 7º dia eu não faço nada. Não adianta você chegar na minha casa, querer vender ou comprar, eu não vou te comprar, eu não vou te pagar. E não adianta você chegar, se você trouxer uma encomenda para mim, não venha de sábado que eu não recebo. Eu já falo diretamente. Porque o sábado não é meu, é do Senhor. Aleluia. Eu tenho que ser sincero. A Bíblia diz: seja santo em toda maneira de viver, diz o apóstolo Pedro. Porque está escrito: seja santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Aleluia. Glória a Deus. E nós vimos que santidade te leva à primeira ressurreição. Amém. Mesmo que você morra, mas morra na obediência com Deus. No dia que tocar a 7ª trombeta, você vai ressuscitar para reinar com Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se você não guarda, meu irmão, se você não tem isso como uma regra e fé e prática, você vai se perder. Porque se você escutar os homens e não ler a palavra de Deus, não buscar dentro da palavra de Deus, você se perde. Infelizmente você se perde. Porque o que nós mais vimos é essas coisas, né? Então, queridos, nós temos que ter essa fé, desta forma de fazer a vontade de Deus, porque somente nós, usando a palavra de Deus como nosso escudo, né? Como a nossa sobrevivência, é que nós vamos chegar lá. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse 9, o versículo de número 4, você vai ver que está escrito, 9, verso 4, diz assim: e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente os homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. Foi falado aqui para que os gafanhotos não consumissem a erva, a árvore da terra, a verdura alguma, mas somente consumissem o homem que não tem na sua testa o sinal de Deus. Aí eu pergunto, o que é sinal de Deus? O que é o sinal de Deus, irmão? Aí nós vamos lá no profeta, Ezequiel, no capítulo 20. Nós vamos chegar e vamos ver que o profeta está falando o que é o sinal de Deus. Primeiro nós vamos ver o versículo de número 11, que diz assim: dei os meus estatutos, lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo o homem,
viverá por ele. Amém. Glória a Deus. O versículo de número 12 diz assim: também lhe deu o meu sábado, para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. Amém. Glória a Deus. Isso é o Senhor falando. Agora, versículo de número 20 diz: veja bem que lá foi dito para o gafanhoto não danificar a verdura, nem a erva alguma, nem árvore alguma, mas somente o homem que não tem na sua testa o sinal de Deus. E o sinal de Deus, olha o que é o sinal de Deus. Ezequiel 20 diz assim, irmãos: santificai o meu sábado, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Aleluia. Então o sábado ele é o sinal de Deus. É como se você fosse vamos dizer que você fosse uma pessoa que tivesse criação, você tivesse aí 100 cabeças de boi aí, ó, né? Tivesse uma colônia, tivesse 100 cabeças de boi, mas de repente você tem teus vizinhos na linha, e esse vizinho tivesse também gado e você não tivesse a fé, aquela marca que tem sempre o dono do gado coloca, né? Aquela marca. Então, o teu gado não tem essa marca, mas é um gado branco, gordo, bonito, e o gado do vizinho também do mesmo jeito. Não tem a marca, mas é um gado gordo, bonito e branco. E de repente tu vem trazendo o teu gado, e o teu gado vê o outro gado e quebra a cerca do vizinho e entra e se mistura no meio do outro gado. E aí você chega com o vizinho, meu gado entrou aí dentro, mas quantas cabeças tem? Eu tenho 100. Aí o vizinho disse: e agora? Mas meu gado não tem a marca, porque eu não fiz a marca, não coloquei a marca minha no meu gado. Aí o vizinho disse assim: eu também, o meu gado também não tem. Mas aí você vai falar: mas meu gado é branco, bonito. O vizinho vai dizer: o meu também é branco, mas é bonito também. Então vamos tirar o gado. Como é que você tira? Se não tem uma fé, não tem uma marca, não tem nada que identifique que o gado é seu. Como é que você vai tirar? Tem como tirar? Não tem. Porque o gado não é ovelha. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor, mas o gado não. Por isso que aqui está dizendo assim: olha, santificai o meu sábado, pois servirão de sinal. Ele é o sinal de Deus. Deus conhece os que são seus. Aquele que não tem o sinal, ele não é de Deus, irmão. Mas aquele que tem o sinal, esse é de Deus, esse vai ser escolhido. Amém. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado e santo, a santidade te leva na primeira ressurreição. Então Deus conhece aquele que é seu. A palavra de Deus já fala isso, que Deus conhece os que são seus. Por quê? Porque ele tem um sinal, ele é diferenciado. Existe um sinal, e esse sinal chama-se o sábado do Senhor teu Deus. Principalmente, é muito simples, não é só um dia, mas é um dia, mas não é meu, ele é do Senhor. Não é meu, ele é do Senhor. Então o que eu posso fazer? Santificar. Foi isso que Deus mandou? Santificai o meu sábado, que servirão de sinal. Se você não santificar ele, não tem problema nenhum, porque a Bíblia diz que é Deus que santifica o seu dia. Então vai da tua obediência com Deus. Se você não tem obediência com Deus, é que eu vejo muita gente falando: irmãos, é muito importante nós falar a verdade. Doa quem doer. A pessoa gosta, se gostar bem, se não gostar, você tem que falar a verdade. Se for preciso morrer pelo Evangelho, você tem que estar pronto para morrer, mas você tem que falar a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não tem que ter medo de nada, irmão. Você não tem que ter medo de ninguém. Hoje eu falei aqui, nós não temos que ter medo, nós temos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus não deu poder. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Por que não tem medo? Você tem medo? Para quê? Você tem que falar a verdade. Porque somente a verdade liberta a pessoa. E somente a verdade leva você a conhecer Cristo. E a Bíblia diz: se você conhecer, se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, vós sereis livre. Então a culpa é nossa se nós não falar a verdade. Se a pessoa se perder,
Jesus, ele está falando, a palavra dele diz que nós temos que falar, mesmo que seja por ímpio, temos que falar para ele, pela impiedade dele. E ele tem que se arrepender, mas se ele não se arrepender, você falou para ele, o sangue dele é sobre ele. Agora, se você nunca falou para ele, e você sabe que ele está errando, mas você nunca falou para ele, e se ele morrer, o sangue dele vai ser o quê? Sobre você. Sabe por quê? Porque você sabia a verdade e não falou. Você conhece a verdade e não falou. Então a pessoa morreu na inocência, e o sangue dele é sobre você. E nós não temos que levar a culpa um do outro. Nós temos que orar um para o outro, mas levar a culpa não. Nós temos que falar a verdade, cada um com o seu. Amém? Temos que falar, irmão. Não adianta nós querer estar escondendo as coisas. Só vai chegar a lugar nenhum.